Salve, galera, estamos no ar, estamos juntos de novo aqui nessa terça-feira. Pois é, Libertadores com grupos definidos só começa na primeira semana de abril, mas na verdade, fora de campo, ela já começou. Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e Tapete vermelho para você aqui no meu novo canal Ilan FC. Se inscreve, deixa o like, é muito, muito importante. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio aqui nesse começo de trabalho. Estamos indo aí muito bem, passando de 22 mil inscritos, rumo aos 30 mil com você. Muito obrigado. Não esquece de deixar o like, hein, galera? Bom, olha, o Fluminense já conhece seu grupo na Libertadores, é o grupo A, né, com o Colo-Colo do Chile, com a Aliança Lima do Peru e com o Cerro Porteño do Paraguai. Estreia contra o Aliança Lima, vai ser fora de casa. Na primeira semana de abril, data ainda vai ser confirmada. Mas, fora de campo, já começaram os jogos. O Arturo Vidal, ex-jogador do Flamengo, provocou o Marcelo numa transmissão que ele fez no dia seguinte, né, nessa terça-feira, depois do sorteio dos grupos. Ele joga num adversário do Fluminense, como falei, no Colo-Colo, e já disse, quero ver contra Zavallo ou Bolado, está falando em relação ao Marcelo. Olha aqui a matéria que está no site da ESPN. Vidal e Marcelo juntos, né, quando jogavam, se enfrentavam lá nos campeonatos europeus. Você vê que eles são amigos, né, estão sorrindo um para o outro. E ele disse o seguinte, grande estrela da equipe chilena, o Vidal comentou ao vivo a definição do Grupo A em transmissão ao vivo no canal dele no Twitch. Uma fala, porém, chamou a atenção. Ele avaliou o Fluminense, adversário, na segunda rodada. O Fluminense joga primeiro com o Colo-Colo, na segunda rodada no Maracanã. E depois, na quarta rodada, no primeiro jogo dele, do retorno, né, dessa fase de grupos, quando voltar a enfrentar os três times, primeiro jogo vai ser no Maracanã, na segunda rodada, e o quarto jogo na fase de grupos vai ser contra o Colo-Colo fora de casa, dessa vez no Chile. Eu conheço-os, diz aqui o Vidal. Tenho vários amigos lá no Fluminense, como Renato Augusto e Douglas Costa. Mas espere, já quero ver o Marcelo contra o Zavala ou Bolados. Zavala e Bolado são jogadores de ataque do time chileno, tá? São dois pontas direitas. Então, o Vidal já está desafiando o Marcelo contra esses dois jogadores velozes, jogadores bem mais jovens, abaixo dos 30 anos, e obviamente vão dar trabalho, inclusive no setor defensivo, né? Na questão da marcação para o Marcelo. Eu acho que ele está se referindo muito mais a isso, né? Como é que ele vai se virar para marcar Zavala e Bolados. Gostei desse grupo, estão todos muito iguais. No mais, vamos Colo-Colo. Confie, pessoal, finalizou ele aqui, né, confiante na classificação do Colo-Colo no grupo do Fluminense. Aliás, no mesmo site da ESPN, vou mostrar aqui para vocês, tem uma outra matéria interessante falando exatamente desses medalhões que vão enfrentar os times brasileiros, não apenas o Fluminense. Mas eu vou mostrar especificamente a parte do Flu aqui, quais são os outros medalhões que estão também nos outros times, né, que o Fluminense vai enfrentar no grupo. Vidal, Barcos e mais, os medalhões que os brasileiros vão enfrentar na Libertadores, matéria novamente da ESPN. E vamos lá, adversários do Fluminense, no A. Atual campeão, o Fluminense ficou automaticamente no Grupo A, vai ter pela frente Cerro, Alianza Lima e Colo-Colo do Chile. Os paraguaios têm o elenco que mais conta com medalhões em toda a Libertadores. O grupo do Cerro tem o goleiro Jean, ex-São Paulo, o zagueiro Eduardo Brock e o atacante Edu, ambos ex-Cruzeiro. Pires da Mota, ex-Flamengo, e a dupla Churin e Iturbe, ex-Grêmio. Isso aí ele está falando do time paraguaio, do Cerro Porteño. Os peruanos, tem um cara que a gente conhece muito bem. O Alianza Lima tem o Hernan Barcos, né, que parece ser interminável, está com 39 anos. Jogou no Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. E o Colo-Colo, como a gente já mostrou, tem Arturo Vidal, emprestado pelo Atlético Paranaense, ex-jogador do Flamengo, além do Léo Gil, ex-Vasco, e do Palácio, que está emprestado também pelo Vasco. Bom, gente, vamos lá, né? Provocação faz parte, acho saudável, bacana, e ele é amigo do Marcelo, e ele está falando algo que, no fundinho, é real, né? O Fluminense tem que se preocupar com essas marcações que a gente já conhece, né? Por parte de jogadores mais veteranos, jogadores com menos condição física, como é o caso do Marcelo, que é um infinito de talento, é um cara genial com a bola no pé, mas hoje, sem a bola, compromete um pouco. Então, tem que realmente criar-se uma alternativa bem eficiente em relação à marcação, como, por exemplo, ele ser coberto, né, coberto por jogador de meio campo, o Alexander cair por ali para marcar, se for titular, ou o Martinelli. Enfim, o Marcelo precisa de cobertura. Não só para marcar esses dois jogadores
citados pelo Vidal, né, do Colo-Colo, mas também dos outros times. O Fluminense vai ter que se adaptar a essa situação de ter tantos veteranos. Isso não é novidade, mas precisa ser reinventado, repensado, porque sim, os outros times já sabem que o Fluminense está repleto de veteranos. Outra questão é sobre o que disse o Vidal. Para a gente pensar um pouco e refletir, os tricolores estão achando que o grupo é fácil, mas tem outros 3 times aí na parada. Ano passado era um time considerado difícil, o Fluminense entrou muito focado e se classificou. Né? Teve um pouquinho de dificuldade no fim da fase de grupos, mas acabou se classificando. Dessa vez pega times menos difíceis, né? Um grupo considerado tranquilo, mas se não entrar focado, se entrar com soberba, vai correr risco. Né? Porque, por exemplo, o Colo-Colo, a gente está falando aqui de um time que veio da pré-Libertadores, da terceira fase. Passou pelo Godoy Cruz, da Argentina. O Godoy Cruz hoje, gente, é o primeiro colocado no grupo B do Campeonato Argentino. É o líder do grupo B no Campeonato Argentino. Passou, então, por esse Godoy Cruz e depois, para se classificar, de fato, para a fase de grupos, o Colo-Colo passou pelo Sportivo Trinidense. Esse sim é uma baba. É um time do Campeonato Paraguaio, tá? E não está bem colocado no Campeonato Paraguaio. Mas, enfim, são esses 2 times que eles venceram. E, claro, tem que passar também pelos outros 2 adversários. O Alianza, por exemplo, é um time que é vice-campeão peruano e foi eliminado no ano passado nas quartas de final da Libertadores pelo Palmeiras. Então, chegou longe ano passado na Libertadores. E o Cerro Porteño hoje é o segundo colocado no Campeonato Paraguaio. Tem times do outro lado. Então, vai ter que fazer um exercício também de humildade, de foco, né, para não chegar lá na soberba, como se fosse o dono do grupo, e tomar umas derrubadas, né, umas tropeçadas que podem ser fatais. A soberba geralmente é algo na vida, não apenas no futebol, é algo fatal. O Fluminense precisa pensar, já disse aqui, mas faço questão de repetir, em rejuvenescer o seu elenco, né, em criar alternativas de leveza, com jogadores que possam ser mais acelerados, né, na transição para o ataque. Está faltando isso. O time não tem criado muitas chances, não tem chutado a gol, pelo menos na direção do gol. Isso aí é treinamento também, tem que treinar a pontaria, sim, né? E principalmente para ser um time mais marcador, menos vulnerável na sua defesa, como mais ou menos deu a pista aí o Vidal. Na marcação de jogadores mais velozes, jogadores de 26 anos, 24, 27, fica muito complicado para veteranos, como é o Marcelo, como é o próprio Felipe Melo, como é hoje o Manuel, o próprio Thiago Santos, o Samuel Xavier, são todos jogadores na faixa dos 34, 35 para cima. Então, minha gente, humildade, caldo de galinha não faz mal a ninguém, mas fora de campo, a provocação já começou, faz parte, e não vejo nenhum problema no que disse o Arturo Vidal. Tem jogo e serve para alertar que os outros 3 também estão de olho na vaga. E tem todo o direito de sonhar, como está sonhando o Fluminense, como estão sonhando os torcedores, mas sem achar que vai ser fácil demais. A soberba precede a queda e é bom o Fluminense entrar com humildade para chegar longe novamente nessa Libertadores. Concorda? Discorda? Se inscreve aí no canal, deixa o like e a gente continua se encontrando por aqui. Valeu, galera. Abraço!